poder do perdão, a chave espiritual para encontrar verdadeira paz. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem carregar uma paz profunda no coração, mesmo depois de terem sido profundamente feridas, enquanto outras permanecem presas à dor por muitos anos? Como é possível que alguém que sofreu injustiças, traições ou palavras duras consiga seguir em frente com serenidade, enquanto outros continuam revivendo as mesmas feridas em silêncio? Talvez você mesmo já tenha se perguntado isso em algum momento da sua vida. Talvez exista alguém que o machucou profundamente. Talvez exista uma lembrança que ainda pesa no seu coração. E talvez, mesmo depois de tantas orações, você ainda sinta que algo dentro de você precisa ser curado. E se eu te dissesse que existe uma chave espiritual capaz de abrir uma porta que muitos passam a vida inteira tentando encontrar? Uma chave que tem o poder de libertar a alma, restaurar o coração e trazer uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma chave que está presente nas páginas da Bíblia, ensinada por Jesus e confirmada pela experiência de inúmeros cristãos ao longo da história. Essa chave é o perdão. Mas aqui está algo que poucas pessoas realmente compreendem. O perdão não é apenas um gesto moral, nem apenas um mandamento difícil que Deus pede que cumpramos. O perdão carrega dentro de si um poder espiritual profundo, capaz de transformar o interior de quem decide praticá-lo. Existe uma sabedoria escondida nesse ensinamento que muitos cristãos conhecem de forma superficial, mas que poucos realmente experimentam em toda a sua profundidade. Talvez o que você esteja buscando neste momento da sua vida não seja apenas respostas, mas paz. Aquela paz verdadeira que acalma os pensamentos, que alivia o peso das lembranças e que permite dormir com o coração tranquilo diante de Deus. Mas aqui surge uma pergunta importante. Se o perdão tem tanto poder, por que ele é tão difícil? Por que o coração humano resiste tanto a dar esse passo? E mais ainda, o que realmente acontece no mundo espiritual quando uma pessoa decide perdoar de verdade? Nos próximos minutos, nós vamos percorrer juntos uma jornada pela palavra de Deus para descobrir algo extraordinário. Vamos olhar para passagens bíblicas, histórias profundas e ensinamentos espirituais que revelam como o perdão pode se tornar uma fonte real de cura interior e de paz para a alma. Ao longo deste estudo, você pode descobrir algo que talvez nunca tenha percebido antes. Muitas vezes, aquilo que parece uma renúncia ou uma perda diante dos olhos humanos, na verdade se transforma em libertação diante de Deus. E em alguns casos, o perdão se torna exatamente a porta que permite que uma nova paz entre na vida de alguém. Por isso, antes de começarmos este estudo bíblico, eu quero convidar você a fazer algo simples, mas muito significativo. Escreva agora nos comentários a frase, paz em Cristo. Ao fazer isso, você não está apenas deixando um comentário. Você está declarando publicamente o seu desejo de viver na paz que vem de Deus e de permitir que Ele trabalhe no seu coração. Aproveite também para curtir este vídeo. Pode parecer um gesto pequeno, mas quando você faz isso, ajuda o YouTube a levar esta mensagem a outras pessoas que talvez estejam sofrendo em silêncio neste exato momento e que precisam ouvir uma palavra de esperança. Muitas pessoas encontram nestes estudos bíblicos um apoio espiritual em momentos difíceis da vida. E quando você participa, você também se torna parte dessa missão de espalhar a palavra de Deus. Se este tipo de conteúdo fortalece a sua fé, considere também se inscrever no canal. Cada pessoa que decide caminhar conosco aqui ajuda a construir uma comunidade onde a palavra de Deus continua alcançando corações e trazendo luz para aqueles que precisam. E deixe-me dizer algo importante para você. O penúltimo ensinamento que veremos hoje pode ser exatamente a chave que faltava para desbloquear uma bênção na sua vida. Agora, respire fundo por um momento, abra o seu coração e permita que a palavra de Deus fale com você. Vamos começar o nosso estudo. O ensinamento de Jesus sobre o perdão ilimitado. Ao iniciarmos esta jornada pela palavra de Deus, é impossível falar sobre o poder do perdão sem recordar um dos momentos mais profundos do ensinamento de Jesus. Em certa ocasião, o apóstolo Pedro se aproximou do Senhor com uma pergunta que, de certa forma, também habita o coração de muitos de nós. Ele perguntou quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele. Talvez Pedro imaginasse que já estava sendo muito generoso ao sugerir até 7 vezes. Na mentalidade humana, 7 vezes já parecia mais do que suficiente. Afinal, quando alguém nos fere repetidamente, o
coração naturalmente começa a se proteger. Surgem pensamentos como: até quando eu devo suportar isso? Até quando devo continuar oferecendo perdão? Mas a resposta de Jesus rompeu completamente com a lógica humana. Ele respondeu que não deveria perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Com essas palavras, Jesus não estava estabelecendo um número exato de vezes. Ele estava revelando algo muito mais profundo. O perdão, no coração de Deus, não é uma contagem. É um caminho espiritual. Esse ensinamento revela uma verdade que muitas vezes esquecemos. Quando Jesus nos convida a perdoar, Ele não está apenas pensando na pessoa que nos feriu. Ele também está pensando em nós. Porque cada vez que guardamos rancor, ressentimento ou desejo de vingança, algo dentro do nosso próprio coração se torna pesado e aprisionado. Talvez você já tenha experimentado isso. A lembrança de uma ofensa pode permanecer viva por anos. Às vezes, basta uma pequena recordação para que a dor volte com a mesma intensidade de antes. É como se o coração carregasse uma ferida que nunca teve a oportunidade de cicatrizar completamente. Jesus compreendia profundamente essa realidade humana. Por isso, quando ele ensina sobre o perdão ilimitado, ele está abrindo diante de nós um caminho de libertação interior. Cada vez que escolhemos perdoar, algo invisível começa a acontecer dentro da alma. O peso diminui. A mente se torna mais leve. O coração começa lentamente a encontrar descanso. Isso não significa que o perdão seja fácil. Em muitos casos, ele exige coragem espiritual. Existem feridas que parecem profundas demais para serem esquecidas rapidamente. Existem situações em que o orgulho, a dor ou a sensação de injustiça falam muito alto dentro de nós. Mas é exatamente nesses momentos que o ensinamento de Jesus se torna ainda mais poderoso. O perdão não nasce apenas da nossa força humana. Ele nasce quando permitimos que a graça de Deus transforme o nosso coração. E aqui está algo importante para refletirmos. Muitas vezes pensamos que perdoar significa dizer que aquilo que aconteceu foi correto ou justo. Mas o verdadeiro perdão não é isso. Perdoar não é justificar o erro de alguém. Perdoar é decidir não permitir que aquela ferida continue governando o nosso coração. Quando Jesus falou sobre perdoar 70 vezes 7, ele estava mostrando que o perdão é um caminho contínuo de transformação espiritual. Cada vez que escolhemos liberar o perdão, estamos rompendo uma corrente invisível que poderia nos manter presos à dor. Talvez neste momento o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória o nome de alguém. Talvez exista uma situação que ainda precisa ser colocada diante de Deus. E talvez, mesmo que pareça difícil agora, o primeiro passo para uma paz verdadeira esteja justamente nesse gesto espiritual que Jesus ensinou. Porque quando o perdão começa a nascer dentro do coração, algo extraordinário também começa a acontecer. A alma que antes estava carregada de dor começa lentamente a experimentar uma paz que não pode ser explicada apenas pelas circunstâncias. E é exatamente essa paz que vamos continuar descobrindo ao avançarmos no próximo ensinamento desta jornada. José do Egito e o perdão que transforma a dor em propósito. Ao refletirmos sobre o ensinamento de Jesus a respeito do perdão, surge diante de nós uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. É a história de José, filho de Jacó. Uma história marcada por traição, sofrimento e injustiça, mas também por uma das demonstrações mais profundas de perdão e paz interior. José era ainda jovem quando começou a experimentar algo que mudaria completamente o rumo da sua vida. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja e pelo ressentimento, decidiram traí-lo. Aqueles que deveriam protegê-lo e caminhar ao seu lado escolheram abandoná-lo à própria sorte. Eles o venderam como escravo e fizeram seu pai acreditar que ele havia morrido. Imagine por um momento a dor que José poderia ter sentido naquele instante. A traição não veio de inimigos distantes, mas da própria família. Muitos de nós sabemos que as feridas mais profundas da vida geralmente nascem justamente dos relacionamentos mais próximos. Palavras duras, atitudes injustas ou abandonos inesperados podem marcar o coração de forma intensa. José foi levado para uma terra estrangeira, separado de tudo o que conhecia. Ele viveu como escravo, foi injustamente acusado, acabou preso e passou anos enfrentando situações que poderiam facilmente ter enchido seu coração de revolta. Seria natural imaginar que alguém que passou por tudo isso guardasse rancor ou desejasse vingança. Muitos,
em seu lugar, teriam passado a vida esperando o momento de retribuir o mal que receberam. Mas algo extraordinário aconteceu no coração de José ao longo dos anos. Em vez de permitir que a dor se transformasse em amargura, ele permitiu que Deus transformasse sua história. Com o tempo, Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito. José se tornou governador da terra, responsável por administrar os recursos do reino em um período de grande fome. E foi justamente nesse momento que algo inesperado aconteceu. Seus irmãos, aqueles mesmos que o haviam vendido, apareceram diante dele em busca de alimento. Aquele era o momento que muitos poderiam chamar de oportunidade de vingança. José tinha poder, tinha autoridade, tinha todas as razões humanas para fazer seus irmãos pagarem pelo que fizeram. Mas a reação de José revela uma maturidade espiritual extraordinária. Em vez de alimentar o ressentimento, ele escolheu o caminho do perdão. Ele olhou para seus irmãos e disse algo que ecoa até hoje como uma das declarações mais profundas da fé bíblica. José afirmou que aquilo que seus irmãos haviam planejado para o mal, Deus havia transformado em bem. Essa visão espiritual mudou completamente a forma como ele enxergava sua própria história. José compreendeu que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Deus continua trabalhando silenciosamente nos bastidores. O perdão que nasceu no coração de José não apagou o passado, mas transformou o significado dele. A dor deixou de ser uma prisão e passou a se tornar parte de um propósito maior. Quantas vezes nós também olhamos para certas situações da nossa vida apenas pela perspectiva da dor? Quantas vezes acreditamos que determinadas feridas nunca poderão trazer algo de bom? A história de José nos ensina que, quando escolhemos liberar o perdão, algo muito profundo acontece. Nós deixamos de enxergar nossa vida apenas pela lente da injustiça humana e começamos a perceber que Deus pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis em caminhos de crescimento e redenção. Isso não significa que o sofrimento seja fácil, mas significa que ele não precisa ser o capítulo final da nossa história. Talvez hoje exista algo em sua vida que ainda pareça injusto ou difícil de compreender. Talvez exista alguém que tenha causado uma ferida profunda no seu coração. A história de José nos lembra que o perdão não apenas liberta quem nos feriu da nossa acusação. Ele também nos liberta da prisão invisível da amargura. E quando essa libertação começa a acontecer, a paz de Deus encontra espaço para florescer dentro da alma. Mas o ensinamento sobre o perdão continua a se aprofundar ainda mais nas palavras e nas atitudes do próprio Cristo. E é exatamente isso que vamos descobrir no próximo ensinamento desta jornada. O perdão na cruz, quando Jesus libera misericórdia no meio da dor. Depois de contemplarmos o exemplo extraordinário de José, a palavra de Deus nos conduz ao momento mais profundo e decisivo de toda a história da fé cristã. É na cruz que o ensinamento sobre o perdão atinge sua expressão mais poderosa. Ali, no momento de maior sofrimento, Jesus revela ao mundo o verdadeiro significado da misericórdia. A cena da crucificação é uma das mais marcantes das Escrituras. Jesus havia sido traído, abandonado por muitos discípulos, julgado injustamente e condenado à morte. Ele foi humilhado, açoitado e pregado em uma cruz diante de uma multidão que zombava e duvidava de sua identidade como Filho de Deus. Humanamente falando, seria compreensível que alguém naquela situação expressasse revolta, dor ou até mesmo desejo de justiça imediata. Qualquer pessoa poderia olhar para aquela cena e imaginar palavras de acusação ou condenação contra aqueles que estavam cometendo tamanha injustiça. Mas o que Jesus disse naquele momento surpreende e transforma completamente a maneira como entendemos o perdão. Mesmo pendurado na cruz, em meio à dor física e emocional, ele elevou sua voz ao Pai e pronunciou uma oração que atravessaria os séculos. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras revelam algo extraordinário. O perdão de Cristo não foi oferecido depois que a dor passou. Não foi concedido apenas depois que tudo terminou. Ele foi liberado no meio do sofrimento, no instante em que a injustiça estava acontecendo. Esse gesto nos ensina uma verdade espiritual profunda. O perdão cristão não depende apenas das circunstâncias ou do comportamento da outra pessoa. Ele nasce da decisão de confiar que Deus é maior do que qualquer ferida humana. Quantas vezes nós imaginamos que só conseguiremos perdoar quando o outro reconhecer o erro ou pedir desculpas? Muitas pessoas passam anos esperando esse momento que talvez nunca chegue.
Enquanto isso, o coração continua preso à lembrança da dor. Jesus nos mostra um caminho diferente. O perdão não precisa esperar a mudança do outro para começar a nascer dentro de nós. Ele pode surgir a partir da nossa própria decisão de entregar aquela situação nas mãos de Deus. Quando Cristo pede ao Pai que perdoe aqueles que o crucificaram, ele revela que existe uma forma de olhar para os erros humanos com compaixão. Ele reconhece que muitas pessoas agem movidas pela ignorância espiritual, pela dureza do coração ou pela falta de compreensão sobre as consequências de seus atos. Isso não significa que o mal seja ignorado ou que a injustiça deixe de existir. Significa que o perdão abre espaço para que Deus conduza a justiça de maneira perfeita, enquanto nós somos libertos do peso de carregar a dor. Talvez exista em sua vida alguma situação que ainda parece impossível de perdoar. Talvez você tenha sido ferido de uma forma que deixou marcas profundas na sua memória e no seu coração. Nesses momentos, olhar para a cruz pode nos ensinar algo essencial. Se Jesus foi capaz de liberar perdão no momento de sua maior dor, isso significa que o perdão também pode nascer em lugares onde humanamente pareceria impossível. E quando esse perdão começa a brotar dentro da alma, algo começa a mudar. A ferida que antes parecia dominar os pensamentos perde lentamente sua força. O coração encontra espaço para respirar novamente. A paz que parecia distante começa a se aproximar. A cruz nos mostra que o perdão não é fraqueza. Ele é uma das maiores expressões de força espiritual que um coração pode viver. Mas o ensinamento da Bíblia sobre o perdão ainda guarda outro aspecto muito profundo. Existe uma ligação direta entre o perdão que oferecemos e a maneira como recebemos a misericórdia de Deus em nossa própria vida. E é exatamente essa conexão espiritual que vamos compreender no próximo ensinamento desta jornada. A parábola do servo impiedoso e o perdão que Deus espera de nós. Depois de revelar o poder do perdão através de seu próprio exemplo na cruz, Jesus também ensinou essa verdade por meio de parábolas que tocam profundamente o coração humano. Entre elas, existe uma história que nos ajuda a compreender algo essencial sobre a relação entre o perdão que recebemos de Deus e o perdão que oferecemos aos outros. Jesus contou a parábola de um servo que tinha uma dívida enorme com seu senhor. Era uma dívida tão grande que, humanamente falando, seria impossível de pagar ao longo de toda a vida. Quando chegou o momento de prestar contas, o servo se ajoelhou diante do seu senhor e implorou por misericórdia. Diante daquele pedido sincero, o Senhor tomou uma decisão surpreendente. Em vez de exigir o pagamento da dívida, ele escolheu perdoá-la completamente. Toda aquela carga financeira que pesava sobre o servo foi simplesmente cancelada. Imagine o alívio que aquele homem deve ter sentido. Aquilo que parecia impossível de resolver havia sido apagado por um gesto de misericórdia. Mas a história não termina aí. Pouco tempo depois, aquele mesmo servo encontrou um outro homem que lhe devia uma quantia muito pequena em comparação à dívida que ele próprio havia recebido perdão. Em vez de agir com a mesma compaixão que experimentou, ele reagiu de maneira dura. Agarrou o devedor, exigiu o pagamento imediato e mandou que fosse lançado na prisão até que pagasse tudo. Quando o senhor daquele servo ficou sabendo do que havia acontecido, ficou profundamente indignado. Ele chamou o servo novamente e fez uma pergunta que ecoa como um chamado à consciência de cada um de nós. Se eu tive misericórdia de você e perdoei uma dívida tão grande, por que você não foi capaz de ter misericórdia do seu irmão? Essa parábola revela uma verdade espiritual muito profunda. Todos nós, diante de Deus, já fomos alcançados por um perdão imenso. Cada pessoa carrega falhas, erros e momentos em que se afastou da vontade divina. Mesmo assim, Deus continua oferecendo misericórdia e novas oportunidades. Quando compreendemos isso verdadeiramente, o perdão deixa de ser apenas um esforço humano e passa a ser uma resposta ao amor que recebemos de Deus. Quantas vezes, porém, nós nos esquecemos dessa realidade? Às vezes, nos lembramos facilmente das falhas dos outros, mas nos esquecemos da misericórdia que já recebemos ao longo da nossa própria caminhada espiritual. O ensinamento de Jesus através dessa parábola não é uma acusação, mas um convite à reflexão. Ele nos chama a olhar para o perdão como um fluxo que começa em Deus, passa pelo nosso coração e se estende aos outros. Quando interrompemos esse fluxo, permitindo que o ressentimento permaneça dentro de nós,
algo da paz espiritual também se perde. O coração fica endurecido, a mente permanece presa ao passado e a alma encontra dificuldade para descansar. Mas quando escolhemos continuar esse fluxo de misericórdia, algo extraordinário acontece. O perdão que recebemos de Deus começa a se transformar em perdão oferecido aos outros. E nesse processo, o coração se torna mais leve, mais livre e mais aberto à paz. Talvez neste momento seja importante fazer uma pergunta sincera ao próprio coração. Existe alguém que ainda permanece preso dentro das lembranças dolorosas da sua vida? Existe alguma situação em que o perdão ainda parece distante? A parábola do servo impiedoso nos lembra que o perdão não é apenas um gesto para o outro. Ele é também um caminho espiritual para nós mesmos. Um caminho que permite que a misericórdia de Deus continue circulando livremente dentro da nossa vida. E quanto mais essa misericórdia flui, mais o coração se aproxima da paz que Deus deseja oferecer a cada um de seus filhos. Mas a Bíblia ainda nos revela outra dimensão muito importante do perdão. Em alguns momentos da vida, a pessoa que mais precisa ser perdoada não é alguém ao nosso redor, mas nós mesmos. E é justamente sobre esse aspecto profundo da alma humana que vamos refletir no próximo ensinamento desta jornada. O perdão a si mesmo e a misericórdia que Deus oferece. Ao refletirmos sobre o perdão que devemos oferecer aos outros, surge também uma dimensão silenciosa e profunda da vida espiritual que muitas vezes passa despercebida. Há pessoas que conseguem até perdoar aqueles que as feriram, mas encontram enorme dificuldade em fazer algo igualmente importante: perdoar a si mesmas. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua caminhada. Lembranças de decisões erradas, palavras que não deveriam ter sido ditas, oportunidades perdidas ou atitudes que trouxeram consequências difíceis podem permanecer vivas dentro da memória. Mesmo depois de anos, certas lembranças podem voltar e trazer consigo um sentimento de culpa ou arrependimento. Em muitos casos, a pessoa acredita que Deus já a perdoou, mas no fundo do coração continua carregando um peso silencioso. É como se a mente insistisse em revisitar o passado, repetindo perguntas como: por que eu fiz aquilo? Por que eu não agi de maneira diferente? Será que Deus realmente pode me perdoar por isso? A palavra de Deus, no entanto, nos revela uma verdade profundamente consoladora. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro humano. Quando uma pessoa se volta para Ele com um coração sincero, arrependido e disposto a recomeçar, Deus não apenas perdoa, Ele também restaura. A Bíblia nos mostra essa realidade em diversos momentos. O próprio rei Davi, um homem escolhido por Deus, também enfrentou erros graves em sua vida. Ele passou por momentos de fraqueza, tomou decisões que trouxeram dor e consequências difíceis. No entanto, quando reconheceu suas falhas e buscou a Deus com humildade, encontrou misericórdia. No Salmo 51, Davi abre o coração diante de Deus em uma oração profundamente sincera. Ele não tenta esconder suas falhas nem justificar seus erros. Ele simplesmente pede que Deus crie nele um coração puro e renove dentro dele um espírito firme. Esse salmo revela algo essencial para todos nós. Deus não espera a perfeição absoluta dos seres humanos. Ele conhece nossa fragilidade, nossas limitações e nossas lutas interiores. O que Ele deseja é um coração que seja capaz de reconhecer seus erros e permitir que a graça divina faça uma nova obra. Muitas vezes, a maior dificuldade não está em receber o perdão de Deus, mas em aceitar que realmente fomos perdoados. Algumas pessoas continuam vivendo como se ainda estivessem condenadas pelos próprios erros, mesmo depois de terem buscado reconciliação com Deus. Esse peso pode roubar a paz interior e impedir que a pessoa avance na sua caminhada espiritual. O coração permanece olhando para trás, enquanto Deus já está oferecendo um novo começo adiante. Perdoar a si mesmo não significa ignorar as consequências das escolhas passadas. Significa reconhecer que o passado não precisa definir todo o futuro. Significa aceitar que a graça de Deus é capaz de escrever novos capítulos na história de uma vida. Talvez hoje exista dentro de você alguma lembrança que ainda causa dor ou vergonha. Talvez haja algo que você gostaria de ter feito diferente. Se esse for o caso, é importante lembrar que Deus não olha para você apenas através dos seus erros. Ele olha para você através do amor que tem por cada um de seus filhos. Quando o coração aceita essa verdade, algo começa a mudar. A culpa perde força,
o arrependimento se transforma em aprendizado e a alma encontra espaço para respirar novamente. O perdão que Deus oferece não apenas apaga o passado, ele também abre um caminho de restauração e paz. E quando essa paz começa a nascer dentro de nós, ela também transforma a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas e com a própria vida. Mas existe ainda outra dimensão muito profunda do perdão que a Bíblia revela. Em muitos momentos, o perdão se torna a ponte que permite que a cura espiritual aconteça dentro da alma humana. É exatamente essa ligação entre perdão e cura interior que vamos compreender no próximo ensinamento desta jornada. O perdão que abre caminho para a cura da alma. Depois de refletirmos sobre o perdão que oferecemos aos outros e também sobre o perdão que precisamos conceder a nós mesmos, a palavra de Deus nos conduz a uma verdade espiritual muito profunda. Em muitos momentos da vida, o perdão se torna a porta que permite que a cura interior finalmente aconteça dentro da alma humana. Existem feridas que não são visíveis aos olhos, mas que permanecem vivas no interior do coração. São lembranças que voltam inesperadamente, emoções que surgem quando menos esperamos, ou sentimentos de tristeza e peso que parecem não ter explicação imediata. Muitas pessoas carregam esse tipo de dor silenciosa ao longo dos anos. Às vezes a pessoa segue com sua rotina, trabalha, convive com a família, participa da comunidade, mas dentro dela ainda existe uma área da alma que não encontrou descanso. Isso acontece porque algumas feridas emocionais e espirituais permanecem abertas quando o perdão ainda não foi plenamente liberado. A Bíblia nos mostra essa ligação entre o estado do coração e a saúde da alma em diversas passagens. No livro dos Provérbios encontramos uma frase cheia de sabedoria: "O coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja e o ressentimento são como doença nos ossos." Essa imagem é muito profunda. Quando sentimentos como rancor, mágoa ou desejo de vingança permanecem dentro de nós por muito tempo, eles começam a consumir a paz interior. A mente revisita constantemente o passado, o coração permanece em alerta e a alma encontra dificuldade para descansar. Isso não significa que o sofrimento da pessoa seja culpa dela. Muitas vezes as feridas foram causadas por situações injustas ou por atitudes de outras pessoas. No entanto, mesmo quando não fomos responsáveis pela dor, ainda precisamos lidar com o peso que ela deixou dentro de nós. É nesse ponto que o perdão começa a agir como um caminho de libertação espiritual. Quando uma pessoa decide colocar diante de Deus aquela situação dolorosa e escolher liberar o perdão, algo profundo começa a acontecer. A ferida não desaparece instantaneamente, mas ela deixa de ser alimentada pela amargura. O coração começa lentamente a se abrir para a possibilidade de cura. Esse processo pode levar tempo. Algumas dores exigem oração constante, reflexão e paciência consigo mesmo. Mas a decisão de perdoar inicia um movimento espiritual que permite que a graça de Deus atue nas áreas mais profundas da alma. Jesus demonstrou muitas vezes ao longo de seu ministério que a cura verdadeira envolve não apenas o corpo, mas também o coração. Em diversas ocasiões, antes mesmo de curar fisicamente uma pessoa, ele restaurava sua dignidade, sua esperança e sua relação com Deus. Isso nos ensina que a paz interior e a saúde espiritual caminham juntas. Quando o coração se torna mais leve, quando o perdão começa a ocupar o lugar do ressentimento, a vida inteira passa a respirar de forma diferente. Talvez hoje exista dentro de você alguma ferida que ainda não encontrou descanso completo. Talvez exista uma situação que sempre volta à sua memória e traz consigo um sentimento de dor ou injustiça. Se isso acontece com você, lembre-se de algo importante. Deus conhece cada parte da sua história. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, as lutas que ninguém percebeu e os momentos em que você precisou continuar caminhando mesmo com o coração ferido. Quando o perdão começa a nascer dentro da alma, ele cria espaço para que Deus faça algo novo. Aos poucos, aquilo que antes parecia apenas dor pode começar a se transformar em aprendizado, crescimento e maturidade espiritual. A cura da alma não acontece apenas pelo passar do tempo. Muitas vezes ela começa quando o coração decide confiar que Deus pode cuidar daquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Mas ainda existe uma dimensão ainda mais surpreendente do perdão que a Bíblia nos revela. Em certos momentos da história da fé, o perdão não apenas trouxe paz interior, mas também abriu portas para verdadeiros milagres espirituais.
E é exatamente esse aspecto extraordinário do perdão que vamos descobrir no próximo ensinamento desta jornada. Estevão e o perdão que revela a presença de Deus. À medida que avançamos nesta reflexão sobre o poder do perdão, a Bíblia nos apresenta um testemunho profundamente comovente que ocorreu nos primeiros anos da Igreja. Trata-se da história de Estevão, um dos primeiros discípulos que proclamaram a fé em Jesus com coragem e fidelidade. Estevão era conhecido por sua sabedoria, sua fé e pela forma como o Espírito de Deus agia através de sua vida. Ele anunciava o Evangelho com convicção e não tinha medo de falar sobre a verdade que havia transformado seu coração. No entanto, essa coragem também despertou forte oposição entre aqueles que não aceitavam a mensagem de Cristo. Em determinado momento, Estevão foi levado diante de líderes religiosos e acusado injustamente. Mesmo diante de acusações e ameaças, ele permaneceu firme na sua fé. Com serenidade e coragem espiritual, começou a recordar a história do povo de Deus e a mostrar como aquela mesma história apontava para Jesus. Mas suas palavras provocaram ainda mais revolta entre aqueles que o ouviam. A hostilidade cresceu de tal forma que decidiram condená-lo à morte. Estevão foi levado para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Imagine por um momento aquela cena. Um homem inocente, cercado por pessoas cheias de raiva, sendo atingido por pedras enquanto sua vida se esvaía. Humanamente falando, seria compreensível que suas últimas palavras fossem de desespero ou de acusação contra aqueles que estavam cometendo tamanha injustiça. No entanto, o que aconteceu naquele momento revelou algo extraordinário sobre o poder do perdão e sobre a presença de Deus na vida de quem confia verdadeiramente nele. Enquanto era apedrejado, Estevão olhou para o céu e teve uma visão da glória de Deus. Ele viu Jesus à direita do Pai. Mesmo em meio ao sofrimento, seu coração estava voltado para Deus. E então ele pronunciou palavras que lembram profundamente o que o próprio Cristo disse na cruz. Estevão clamou ao Senhor pedindo que não levasse em conta o pecado daqueles que estavam tirando sua vida. Esse gesto revela uma dimensão impressionante da fé cristã. O perdão não foi oferecido em um momento de conforto ou tranquilidade. Ele foi liberado no instante de maior injustiça e dor. Isso mostra que o perdão verdadeiro nasce de um coração profundamente transformado pela presença de Deus. Estevão não estava olhando apenas para as pedras ou para as pessoas ao seu redor. Ele estava olhando para o céu. Sua visão espiritual era maior do que o sofrimento daquele momento. Esse testemunho nos ensina algo muito importante para a nossa própria vida. Quando o coração permanece conectado com Deus, ele encontra uma força que vai além das emoções humanas imediatas. Isso não significa que o sofrimento deixa de existir, mas significa que a presença de Deus pode sustentar o coração mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Talvez você esteja enfrentando neste momento alguma situação em que foi tratado com injustiça. Talvez alguém tenha falado palavras que feriram profundamente ou tenha agido de maneira que deixou marcas no seu coração. A história de Estevão nos lembra que o perdão não é apenas um gesto humano. Ele é também um sinal de que o coração está conectado com algo maior. Quando escolhemos liberar o perdão, estamos declarando que confiamos mais na justiça de Deus do que na nossa própria necessidade de retribuição. Esse tipo de atitude transforma a alma de maneira profunda. O ressentimento perde força, o coração encontra dignidade espiritual e a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela dor. Mas a Bíblia ainda revela outro ensinamento essencial sobre o perdão. Em muitos momentos da vida espiritual, o perdão não apenas liberta o coração, mas também prepara o terreno para que Deus derrame novas bênçãos sobre a vida de uma pessoa. E é justamente essa ligação entre perdão e bênção que vamos compreender no próximo ensinamento desta jornada. O perdão que abre caminho para as bênçãos de Deus. Depois de contemplarmos o testemunho poderoso de Estevão, a palavra de Deus nos conduz a uma verdade espiritual que muitas vezes passa despercebida na caminhada de fé. O perdão não apenas liberta o coração da dor e do ressentimento, mas também prepara o terreno para que as bênçãos de Deus fluam de maneira mais livre na vida de uma pessoa. Ao longo das Escrituras, percebemos que Deus deseja derramar paz, direção e restauração sobre seus filhos. No entanto, o estado do coração humano muitas vezes influencia a forma como recebemos essas graças.
Quando o coração permanece preso ao rancor, à mágoa ou ao desejo de vingança, ele se torna como um campo fechado, incapaz de acolher plenamente aquilo que Deus deseja plantar. Jesus ensinou essa realidade de maneira muito clara quando falou sobre a importância de reconciliar-se com o irmão antes de apresentar a oferta diante de Deus. Ele explicou que, se alguém se lembrar de que existe uma divisão ou um conflito não resolvido, deve primeiro buscar a reconciliação e depois retornar para apresentar sua oferta. Esse ensinamento revela algo profundo sobre a vida espiritual. Deus não está interessado apenas em gestos exteriores de religiosidade. Ele olha principalmente para o estado do coração. Um coração que busca reconciliação e perdão se torna um terreno fértil onde a graça divina pode agir com maior liberdade. Isso não significa que Deus deixe de amar ou de abençoar aqueles que ainda lutam com suas feridas. Pelo contrário, Ele conhece nossas dificuldades e caminha conosco em cada etapa do processo. Mas quando decidimos abrir mão do peso do ressentimento, criamos espaço para experimentar uma nova dimensão de paz e de proximidade com Deus. Muitas pessoas relatam que, depois de tomarem a decisão sincera de perdoar alguém, começaram a sentir algo diferente dentro de si. A mente se tornou mais tranquila, as orações passaram a fluir com mais sinceridade e a sensação de proximidade com Deus se tornou mais forte. Isso acontece porque o perdão alinha o coração humano com o coração de Deus. A misericórdia que recebemos começa a se refletir na maneira como tratamos os outros. E quando esse fluxo de misericórdia se estabelece, algo novo começa a florescer na vida espiritual. Talvez neste momento você esteja esperando por alguma resposta de Deus. Talvez exista uma oração que você tem repetido há muito tempo. Talvez esteja buscando paz, direção ou uma nova etapa na sua vida. Em alguns casos, a chave que abre essa nova etapa pode estar justamente no gesto silencioso de liberar o perdão. Não porque Deus exige isso como uma condição dura, mas porque o perdão remove barreiras internas que muitas vezes impedem a alma de experimentar plenamente a graça divina. Quando o coração se torna mais leve, a fé também se fortalece. A pessoa passa a enxergar a vida com mais esperança e confiança. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer um pouco mais próximo. Isso acontece porque o perdão transforma o interior da pessoa, e quando o interior muda, a forma de viver também se transforma. Talvez Deus esteja usando este momento para falar diretamente ao seu coração. Talvez exista uma área da sua vida onde o perdão ainda precisa ser liberado para que uma nova estação espiritual comece. Se isso for verdade para você, saiba que não está sozinho nesse processo. O próprio Espírito de Deus trabalha silenciosamente dentro do coração humano, ajudando cada pessoa a dar passos de cura, libertação e renovação. E quando esse processo começa a amadurecer, a paz verdadeira começa a se manifestar de forma cada vez mais profunda. Mas ainda existe um último ensinamento muito especial que a Bíblia nos apresenta sobre o perdão. Ele revela que, quando o perdão se torna parte da vida de alguém, algo extraordinário acontece. A pessoa começa a refletir cada vez mais o próprio coração de Cristo. E é exatamente essa transformação final que vamos compreender no próximo ensinamento desta jornada. Tornar-se semelhante a Cristo através do perdão. Ao chegarmos a este momento da nossa reflexão, começamos a perceber que o perdão não é apenas um gesto isolado ou uma decisão momentânea. Ao longo da caminhada cristã, o perdão se torna um caminho de transformação interior que aproxima cada vez mais o coração humano do coração de Cristo. Quando observamos a vida de Jesus nos Evangelhos, percebemos que o perdão não era apenas algo que ele ensinava com palavras. Era algo que ele vivia em cada atitude, em cada encontro e em cada gesto de misericórdia. Jesus acolhia pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Ele se aproximava daqueles que carregavam culpa, vergonha ou erros do passado. Em vez de condenar, ele oferecia oportunidade de recomeço. Em vez de alimentar o peso da culpa, ele revelava o amor e a misericórdia do Pai. Esse comportamento revela o verdadeiro coração de Deus. Um coração que não deseja a destruição do pecador, mas a sua restauração. Um coração que não se alegra com a condenação, mas com a transformação da vida. Quando uma pessoa decide viver o perdão em sua própria vida, algo semelhante começa a acontecer dentro dela. Aos poucos, o olhar sobre as outras pessoas começa a mudar. Em vez de enxergar apenas erros e falhas, o
coração passa a enxergar fragilidades humanas, histórias difíceis e pessoas que também precisam de misericórdia. Isso não significa que deixamos de reconhecer o que é certo ou errado. A fé cristã continua nos ensinando a valorizar a verdade e a justiça. Mas o perdão nos ajuda a lembrar que todos estamos em um caminho de crescimento espiritual e que cada pessoa está lutando suas próprias batalhas invisíveis. Essa mudança de olhar transforma profundamente os relacionamentos. Onde antes havia dureza, começa a surgir compaixão. Onde antes havia distância, começa a nascer compreensão. E onde antes havia ressentimento, começa a florescer a paz. A Bíblia nos convida diversas vezes a imitar o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que devemos ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente assim como Deus nos perdoou em Cristo. Essa frase revela algo muito profundo. O perdão que oferecemos não nasce apenas da nossa própria capacidade humana. Ele nasce da experiência de ter sido alcançado pela misericórdia de Deus. Quando uma pessoa entende verdadeiramente que foi perdoada, restaurada e amada por Deus, algo muda dentro dela. O coração se torna mais humilde. A necessidade de julgar ou condenar diminui. Surge o desejo sincero de viver da mesma forma que Cristo viveu. E é nesse ponto que o perdão se torna mais do que um ato isolado. Ele se transforma em um estilo de vida espiritual. Pessoas que cultivam o perdão começam a refletir algo muito especial no mundo ao seu redor. Elas se tornam sinais vivos de que a graça de Deus é capaz de transformar o coração humano. Talvez hoje Deus esteja convidando você a dar mais um passo nesse caminho. Talvez o perdão ainda pareça difícil em algumas áreas da sua vida, mas cada pequena decisão nessa direção já representa um movimento de crescimento espiritual. E quanto mais esse caminho é percorrido, mais a paz de Deus começa a ocupar espaço dentro da alma. Essa paz não depende das circunstâncias perfeitas. Ela nasce da confiança de que Deus está conduzindo a história, curando as feridas e formando em nós um coração cada vez mais parecido com o de Cristo. Agora que percorremos essa jornada através da palavra de Deus, chegou o momento de reunir todas essas verdades e compreender como o poder do perdão pode transformar profundamente a nossa vida espiritual. E é exatamente isso que vamos refletir na conclusão desta mensagem. Bem-aventurados os misericordiosos, a promessa de uma vida transformada. Ao nos aproximarmos do final desta reflexão, a palavra de Deus nos conduz a um dos ensinamentos mais profundos pronunciados por Jesus no início do seu ministério. Durante o famoso Sermão da Montanha, Cristo apresentou aquilo que conhecemos como as bem-aventuranças. Nessas palavras, ele descreveu as atitudes e disposições de coração que conduzem à verdadeira felicidade espiritual. Entre todas essas declarações existe uma frase que se conecta diretamente com o tema que estamos contemplando hoje. Jesus afirmou: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Essa frase parece simples à primeira vista, mas carrega dentro de si uma verdade espiritual profunda. A palavra bem-aventurado, na linguagem bíblica, não significa apenas alguém feliz de maneira superficial. Ela descreve uma pessoa que encontrou uma felicidade profunda, uma paz interior que nasce da comunhão com Deus. Jesus estava revelando que aqueles que escolhem viver a misericórdia e o perdão começam a experimentar uma vida espiritual diferente. Uma vida onde o coração não está constantemente preso à dureza, ao julgamento ou ao ressentimento. Ser misericordioso significa olhar para os outros com o mesmo olhar compassivo que Deus tem por cada um de nós. Significa reconhecer que todos os seres humanos estão em processo de crescimento, enfrentando lutas internas que muitas vezes ninguém consegue ver. Quando uma pessoa começa a cultivar esse tipo de olhar, algo muito profundo acontece dentro dela. O coração se torna mais sensível, mais humilde e mais aberto à presença de Deus. O ressentimento perde espaço. A necessidade de julgar diminui. A alma encontra um tipo de descanso que não depende das circunstâncias externas. É exatamente por isso que Jesus afirma que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Não apenas porque Deus decide recompensá-los, mas porque um coração misericordioso se torna mais capaz de reconhecer e acolher a graça divina. Talvez você já tenha conhecido pessoas que carregam uma paz especial dentro de si. Pessoas que passaram por dificuldades, enfrentaram perdas ou injustiças,
mas ainda assim conseguem transmitir serenidade e bondade. Muitas vezes, essas pessoas aprenderam algo essencial ao longo da vida: o poder libertador do perdão. Elas descobriram que guardar ressentimento não cura a dor. Pelo contrário, prolonga o sofrimento. Mas quando o coração escolhe a misericórdia, ele começa a viver uma liberdade interior que poucos realmente experimentam. Esse é o caminho que Jesus apresenta a todos aqueles que desejam segui-lo. Não um caminho de perfeição imediata, mas um caminho de transformação contínua. Cada gesto de perdão, cada atitude de misericórdia e cada decisão de não alimentar o ressentimento representa um passo em direção a essa vida mais plena que Cristo prometeu. E quando esse caminho começa a ser percorrido com sinceridade, a paz que nasce do perdão deixa de ser apenas um conceito espiritual. Ela se torna uma realidade viva dentro do coração. Agora, depois de percorrermos essa jornada profunda pela Palavra de Deus, chegou o momento de reunir tudo o que aprendemos e compreender como o poder do perdão pode transformar completamente a vida espiritual de uma pessoa. Conclusão. Se você chegou até este momento da nossa reflexão, pare por um instante e perceba algo importante. Você fez parte de uma jornada espiritual profunda. Em um tempo em que tantas pessoas se distraem facilmente e abandonam conteúdos antes mesmo de compreender a mensagem, você decidiu permanecer até o final para ouvir, refletir e permitir que a palavra de Deus falasse ao seu coração. Isso já diz muito sobre você. Diz que dentro de você existe uma sede espiritual verdadeira, um desejo de compreender melhor os caminhos de Deus, de encontrar respostas para as lutas da vida, acima de tudo, de experimentar aquela paz que somente o Senhor pode oferecer. Hoje nós caminhamos juntos por vários ensinamentos da Bíblia. Vimos o perdão nas palavras de Jesus, na história de José, no testemunho de Estevão, na oração do Pai Nosso e nas bem-aventuranças. Em cada um desses momentos, descobrimos que o perdão não é apenas uma atitude difícil que Deus exige de nós. Ele é, na verdade, uma chave espiritual poderosa. Uma chave que abre a porta da liberdade interior. Quando o coração decide perdoar, algo invisível começa a mudar. O peso da amargura começa a desaparecer. As lembranças dolorosas deixam de governar os pensamentos. A alma encontra espaço para respirar novamente. Talvez hoje Deus tenha falado diretamente com você. Talvez exista alguém que ainda ocupa um lugar de dor dentro da sua memória. Talvez exista uma situação que você carregou por anos e que agora começa a ser vista de uma maneira diferente. Se isso aconteceu, não ignore esse momento. Pode ser exatamente aqui que começa um novo capítulo da sua história espiritual. Agora eu quero convidar você a fazer algo muito especial. Se você realmente chegou até o final deste estudo, escreva nos comentários a seguinte frase: "Meu coração escolhe o perdão e a paz de Cristo." Essa frase é mais do que um simples comentário. Ela se torna um testemunho da sua decisão espiritual. Sempre que leio os comentários, consigo reconhecer aqueles que realmente caminharam até o final desta jornada e que decidiram levar essa mensagem para dentro da própria vida. Se esta reflexão tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo uma luta silenciosa neste momento. Existem muitas pessoas carregando feridas profundas, ressentimentos antigos ou dores que ninguém ao redor consegue perceber. Às vezes, uma única mensagem pode ser um instrumento que Deus usa para iniciar um processo de cura na vida de alguém. Também é muito importante que você esteja inscrito neste canal. Pense comigo por um momento. Se conteúdos como este ajudam a fortalecer sua fé, a trazer paz para sua mente e a lembrar você da presença de Deus em meio às dificuldades da vida, então continuar recebendo essas mensagens não é apenas uma escolha comum. É uma decisão espiritual. Não se inscrever em um espaço onde a palavra de Deus é compartilhada regularmente seria como encontrar uma luz acesa em meio à escuridão e decidir caminhar para longe dela. Mas quando você se inscreve, você escolhe permanecer próximo dessa luz. E se você já está inscrito, sinta-se orgulhoso disso. Porque você faz parte de uma comunidade que decidiu usar o tempo e a tecnologia não apenas para distração, mas para fortalecer a fé e buscar crescimento espiritual. Agora, quando o vídeo terminar, não saia imediatamente. Permaneça em silêncio por alguns minutos enquanto a música continua tocando. Respire com calma e permita que a paz que falamos ao longo desta mensagem encontre espaço dentro do seu coração.
Aproveite esse momento para falar com Deus em suas próprias palavras. Agradeça pelo dia de hoje. Agradeça pelas lições que Ele tem colocado em seu caminho e pela oportunidade de sempre recomeçar. Não pause o vídeo antes do final. Permaneça nesse instante de silêncio e deixe que sua alma descanse na presença do Senhor. Que a paz de Cristo permaneça no seu coração hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida.